Boa noite, irmãs e irmãos. Alegria e gratidão ao nosso Deus pela vida de cada um de vocês que vem nesta noite de quarta-feira participar da reunião de oração da IPU do IBS. Sejam bem-vindos e acolhidos em amor. Vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar, tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo, sem perturbação. E seguro durmo, sem perturbação. Trago para compartilhar com vocês que estão conosco nesta noite de oração um texto do reverendo Gerson Correia de Lacerda, extraído do livro O Jornal e a Bíblia, que nada mais é do que uma compilação de 30 sermões feitos pelo reverendo Gerson, que foram compilados e editados. Nesta noite nós vamos refletir um sermão cujo título é Duas Orações Muito Diferentes. E esse texto foi baseado no Salmo 4. Nós vamos ler o Salmo para depois, então, passar à reflexão feita pelo reverendo Gerson. Salmo 4. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim,
Dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Deus, me fazes viver em segurança. Dentre os livros da Bíblia, um dos mais lidos e usados, sem dúvida nenhuma, é o livro dos Salmos. No tempo da Reforma, no século XVI, João Calvino, o pai do presbiterianismo, procurou fazer com que toda a igreja cantasse os Salmos. Aqui no Brasil, durante muito tempo, o hinário mais usado pelos protestantes foi os Salmos e hinos. Nos trabalhos de evangelização, muitas vezes são distribuídos somente o Novo Testamento e os Salmos. Nas reuniões devocionais, muitas vezes são lidos salmos que inspiram e confortam. Existem pessoas que sabem de cor salmos inteiros. Quase todos os cristãos têm os seus salmos prediletos. Tudo isso serve para nos mostrar como os salmos são preciosos. Os salmos são utilizados para o cântico, para a oração e para a pregação. Hoje vamos meditar na Palavra de Deus, estudando o Salmo 4. O Salmo 4 é uma oração para o final do dia, uma oração para o início da noite. Deste salmo, queremos destacar os versículos onde encontramos as seguintes palavras: Há muitas pessoas que dizem: dá-nos mais bênçãos, ó Deus eterno, e olha para nós com bondade. A alegria que me dás é muito maior do que a daqueles que têm comida à vontade. A primeira coisa que queremos destacar nestas palavras é que o salmista está fazendo uma espécie de comparação entre ele mesmo e muitas outras pessoas. O salmista fala a respeito de muitas pessoas num primeiro momento e fala a respeito de si mesmo num segundo momento. O salmista constata que muitas pessoas buscam a bênção de Deus e constata que Deus lhe tem dado muitas alegrias. Podemos afirmar que existe uma certa semelhança entre o salmista de um lado e as muitas pessoas de outro lado. A semelhança é que tanto o salmista como as outras pessoas fazem referência a Deus. Tanto o salmista como as outras pessoas manifestam interesse por Deus e falam a respeito de Deus. Tanto o salmista como as outras pessoas são religiosos e que buscam a presença de Deus. Nesse sentido, todos nós nos identificamos com o salmista e com as pessoas que ele menciona. Afinal, todos nós também somos religiosos e buscamos a presença de Deus. Todos nós fazemos referência a Deus e temos interesse em Deus. É por isso que estamos aqui, num templo, e é por isso que cantamos, que oramos e que estudamos as Escrituras Sagradas. Na verdade, não somos somente nós que revelamos interesse por Deus. Estamos vivendo num momento histórico especial no qual a grande maioria das pessoas se volta para Deus e sente atração por temas religiosos. Como nos tempos do salmista, quase todas as pessoas estão falando a respeito de Deus. Como nos tempos do salmista, quase todos andam buscando a presença de Deus. Todavia, devemos perceber que o salmista do passado não fala somente das semelhanças entre ele e outras pessoas. O salmista também faz referência às diferenças. O fato é que a maioria das pessoas tinha uma espécie de relacionamento com Deus muito diferente do relacionamento do salmista.
temos de perguntar: como a maioria das pessoas buscava a Deus? Qual era o interesse da maior parte das pessoas quando procurava a presença de Deus? O que elas diziam para Deus em oração? O salmista afirma que muitas pessoas do seu tempo diziam: dá-nos mais bênção, ó Deus eterno, e olha para nós com bondade. A oração daquelas pessoas era profundamente reveladora. Elas estavam interessadas em receber mais bênçãos de Deus. Em outras palavras, elas não estavam ainda satisfeitas com as bênçãos que já tinham recebido. Elas achavam que as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus lhes concedera, não tinham sido ainda suficientes. Elas desejavam mais e mais bênçãos do Senhor. Para aquelas pessoas, Deus tinha uma grande utilidade. Deus servia para atender pedidos e solicitações. Deus servia para satisfazer seus desejos e caprichos. Nesse sentido, irmãos e irmãs, as pessoas do tempo do salmista não eram muito diferentes das pessoas do nosso tempo. É verdade que existe em nosso tempo um grande interesse por Deus, mas também é verdade que há um interesse semelhante ao da época do salmista. As pessoas estão buscando a Deus em nosso tempo somente para dizer: dá-nos mais bênçãos, ó Deus eterno. As pessoas oram a Deus em nosso tempo para pedir: dá-nos mais bênção, ó Deus eterno, porque não estamos satisfeitos com as bênçãos que já recebemos. Para satisfazer a tais pessoas, existem muitos que pregam e ensinam que Deus serve para isso mesmo. Sim, meus irmãos e irmãs, está sendo anunciado o Deus que dá prosperidade, o Deus que quebra todos os galhos e que resolve todos os problemas num passe de mágica, o Deus que dá bênçãos e mais bênçãos. Era assim no tempo do salmista, quando muitas pessoas oravam a Deus dizendo: dá-nos mais bênçãos, ó Deus eterno, dá-nos mais bênçãos. Frente àquelas pessoas, o salmista tinha um comportamento muito diferente. Ele se dirigia a Deus para dizer: a alegria que me dás é muito maior do que a daqueles que têm comida à vontade. Numa outra tradução, aprendemos que as palavras do salmista para Deus eram as seguintes: tu puseste em meu coração mais alegria do que quando o trigo e o vinho transbordam. Nós não sabemos em que circunstâncias o Salmo 4 foi escrito. Alguns especialistas afirmam que ele foi escrito pelo rei Davi quando teve de fugir para não ser morto por seu filho Absalão. De qualquer maneira, basta ler o Salmo para perceber que o salmista estava passando por dificuldades muito sérias. O versículo 2 diz que o salmista estava sendo insultado por seus inimigos. Calúnias eram proferidas a seu respeito. O nome do salmista estava sendo arrastado na lama. Aquele era um momento difícil de sua vida. Em outras palavras, aquele era o momento em que o salmista estava necessitando a ajuda de Deus. Seria mais do que justo que o salmista pedisse que Deus o livrasse dos insultos e das calúnias. Seria mais do que apropriado que o salmista orasse pedindo vitórias sobre suas agruras. No entanto, ao invés de assim agir, o salmista aproveitou a oportunidade não para pedir, mas para agradecer, não para solicitar, mas para louvar, não para se lamentar, mas para manifestar a sua alegria. Tudo isso quer dizer que o salmista estava tão satisfeito com Deus que nada mais ele precisava pedir. Ele estava sendo perseguido, mas tinha certeza de que contava com a proteção divina. O que mais poderia ele desejar? O que mais poderia ele pedir? O salmista simplesmente dizia para Deus:
A alegria que me dás é muito maior do que a daqueles que têm comida à vontade. Será que nós somos semelhantes ao salmista do passado? Será que reconhecemos, mesmo nos piores momentos, a grande alegria que Deus nos concede de sermos seus filhos através de Jesus Cristo? Um poeta, pensando sobre isso, escreveu a seguinte oração em forma de poema: Senhor, tu queres o nosso louvor, mas nós só lamentamos aquilo que nos oprime. Tu queres a nossa gratidão, mas só enxergamos o que nos falta. Tu queres a nossa obediência, mas nós só indagamos pelo que nos traz vantagens. Tu queres que te sigamos, mas nós buscamos os nossos próprios caminhos. Faze prevalecer, Senhor, a tua força e constrange-nos a nos voltarmos para ti. Vence-nos com a tua bondade para que nos voltemos a ti. Converte-nos, Senhor, para que te pertençamos e vivamos para a tua glória. O poeta tem toda a razão. Deus quer o nosso louvor, mas infelizmente nós só lamentamos o que nos oprime. Deus quer a nossa gratidão, mas nós só enxergamos o que nos falta. Seja diferente a nossa atitude a partir de agora. Alegremo-nos, reconhecendo as bênçãos de Deus. Rejubilemo-nos, como o salmista do passado, pela alegria que temos no Senhor. Assim Deus nos ajude. Amém. É assim, queridas e queridos, que fortalecidos com a reflexão trazida pelo reverendo Gerson, vamos louvar a Deus e em seguida dedicar nossas orações. Estamos muito alegres e agradecidos pela recuperação dos familiares de nossos irmãos Lelo e Marta, lá do Rio de Janeiro, que a cada dia vão ganhando força e superando a enfermidade. Dona Zélia e Fábio já estão em casa e a Fabiane já pôde ser estubada. Nossa gratidão pela recuperação também do reverendo Pedro, que foram acometidos pela Covid, mas que se encontram na fase final do tempo de incubação do vírus. Amanhã, queridos, teremos a alegria de comemorar o aniversário da irmã Vanderléa. Que Deus continue a derramar bênçãos sobre a vida dessa nossa querida irmã. Com gratidão, damos as boas-vindas a Elisa, netinha do presbítero Newton, que nasceu no último dia 9. Bênção de saúde e paz para ela e os pais Tiago e Nayara. Com alegria, vamos interceder em favor dos irmãos Paulo Roberto e Luciene, que se casarão no próximo dia 30 de janeiro. Sejam as bênçãos de Deus sobre o casal, com sua decisão de uma caminhada conjunta. Vamos agradecer pelo convívio, mesmo limitado, com os amigos e familiares. Que a cada dia encontremos formas saudáveis para nos relacionarmos da melhor maneira possível. Que o Senhor nos dê capacidade e ânimo para investir em nossas relações. Oremos intercedendo em favor das pessoas enfermas, idosas, para que encontrem socorro nos médicos e pessoas amáveis que se proponham a delas cuidar com amor. Apresentamos os nomes dos irmãos e irmãs que sempre são lembrados com carinho no nosso boletim. O presbítero Valdete Dona Penha, a Dona Odete Breda, o Rui Souza Santos, a reverenda Isaura Márcia, a Zuleike, Heleno, Dilma e os filhos Gustavo, Felipe e Eduardo Heleno, a Dona Dilva, a Quirênia, a Dona Albalília, a Evangelina e também o senhor Nilson, o Carlos e a Nair, a Rita Negre. Esta semana eu peço as orações por Antônio Nunes Brito. Ele é irmão de uma amiga minha, mora em Goiânia e está internado com Covid, numa situação muito delicada. Oremos, queridos, pelo nosso país, pelo mundo,
neste momento de administração da vacina para a Covid. Que essa vacina seja possível, acessível a todas as pessoas, assumida como um dever do poder público e um direito do cidadão, da cidadã. Que Deus acolha as nossas orações, nos abençoe e nos fortaleça. Seja sobre todos a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Amém. A ti, Senhor.